Eu tenho 92 anos e eu vou morrer em breve. Não é drama, é matemática. Meu coração falha 3 vezes por semana. Meu médico parou de fingir otimismo. Mas não é isso que me apavora nas madrugadas. O que me apavora é que eu desperdicei 64 anos ao lado de uma mulher e só descobri quem ela era no velório dela. Meu nome é Antônio Ferreira da Silva. Todos me chamavam de Seu Tonho. Fui contador, 47 anos na mesma metalúrgica em Contagem. Cheguei como auxiliar de escritório, saí como chefe do fiscal. Homem sério, homem direito, nunca dei trabalho para ninguém. Paguei todas as contas em dia. Criei 3 filhos. Fui casado por 64 anos com Dalva Aparecida da Silva. E eu nunca amei minha esposa. Pior, ela nunca me amou. E nós dois fingimos que isso não importava. Dalva morreu em 2018, enfisema pulmonar. Ela sempre teve problemas de peito. Passava Vic Vaporub no travesseiro toda noite. No velório, minha filha Márcia encontrou cartas escondidas no guarda-roupa da mãe. Cartas de um homem chamado Edilson, escritas entre 1975 e 1983. 8 anos de cartas, amor ardente, planos de fuga que nunca aconteceram. Dalva tinha um amante, e eu nunca soube. Mas sabe o que me quebrou? Não foi a traição, foi ler aquelas cartas e perceber que aquela era a Dalva de verdade. A mulher que escrevia sobre sonhos, medos, desejo. A mulher que ria, que chorava, que sentia. Eu vivi 64 anos com ela e nunca conheci essa pessoa, porque eu nunca perguntei. Eu casei com Dalva porque era o certo a fazer. Tinha 28 anos. Homem de 28 anos casava. Simples assim. Ela era bonita, educada, professora primária. Boa moça. Minha mãe aprovou. Casei em 1956 na Igreja do Rosário, lua de mel em Caxambu. Voltamos, alugamos uma casa no bairro Floresta. Vida normal, normal. Essa palavra me persegue até hoje, porque eu confundi normal com certo, confundi estabilidade com felicidade, confundi não brigar com estar bem. E quando você comete esse erro aos 28 anos, você acorda aos 92 percebendo que viveu a vida inteira no automático. Você que está me ouvindo agora, quantos anos você tem? 30, 40, 50? Você acha que tem tempo? Você acha que depois a gente conversa? Você acha que o casamento é sobre não dar trabalho, pagar as contas, estar presente fisicamente? Você está errado e eu vou te provar. Quando eu tinha a sua idade, eu achava que sabia o que era ser homem. Homem de verdade não chorava, não falava de sentimento, não perguntava como você está se sentindo para a esposa. Isso era coisa de gente fraca. Homem de verdade trabalhava, provia, protegia e ficava calado. Eu saía de casa todo dia às 7 da manhã. Voltava às 7 da noite, jantava em silêncio, assistia ao jornal, ia dormir. No sábado, eu lia o Estado de Minas na poltrona. No domingo, a gente ia na missa das 10. Voltava, almoçava, eu dormia na rede. Dalva fazia crochê. A vida passava e eu achava que estava tudo bem, porque nós não brigávamos. Sabe por quê? Porque nunca tivemos coragem de discordar. Discordar significaria revelar quem nós éramos de verdade. E nós dois tínhamos medo disso. Então fingíamos. Ela fingia que estava satisfeita. Eu fingia que estava presente. Nós éramos colegas de apartamento. Dividíamos espaço, dividíamos despesas, dividíamos a cama, mas não dividíamos vida. Eu não sabia a cor favorita dela. Não sabia qual era o maior sonho que ela tinha desistido. Não sabia o que a fazia chorar de madrugada quando achava que eu estava dormindo, porque eu nunca perguntei. E quando ela tentava falar, eu fingia que tinha algo mais importante para fazer. Tem um momento que eu lembro até hoje. Foi em 1989. Eu estava lendo o jornal na sala.
Dalva veio até a porta da cozinha, secou as mãos no avental azul floral que ela sempre usava e disse: Tonho, você ainda me acha bonita? Eu abaixei o jornal, olhei para ela e sabe o que eu respondi? Dalva, que pergunta boba. A gente é casado há 33 anos. Ela ficou parada. 5 segundos, 10 segundos. Depois voltou para a cozinha. E eu voltei para o jornal. Ela não estava pedindo elogio. Ela estava pedindo para ser vista. Para existir como mulher, não como função. E eu reduzi aquela súplica a uma pergunta boba. Essa é a ilusão da juventude. Você acha que tem tempo. Você acha que depois eu conserto? Você acha que casamento é sobre dividir a conta de luz e não discutir na frente das visitas? Você está construindo uma prisão e quando você perceber, as chaves já foram jogadas fora. Deixa eu te levar para um dia específico. Sábado, julho de 2006. Frio em Belo Horizonte. Eu tinha 74 anos. Dalva tinha 72. Eram 11 horas da manhã. Eu estava na sala, sentado na poltrona marrom, lendo o Estado de Minas, caderno de economia. A jabuticabeira do quintal balançava com o vento. Dava para ver pelo vidro da janela. O rádio CCB tocava baixinho, uma música sertaneja antiga que eu nem lembro qual era. Dalva estava na cozinha fazendo angu para o almoço. Eu ouvia o barulho da colher de pau batendo na panela, aquele ritmo constante. Ela sempre mexia no sentido horário, sempre. Aí ela apareceu na porta da sala, avental azul floral, as mãos ainda molhadas, secando no pano de prato. Ela me olhou e perguntou: Tonho, você lembra a última vez que a gente conversou de verdade? Eu abaixei o jornal, irritado, porque ela tinha interrompido minha leitura. Conversou como, mulher? A gente conversa todo dia? Não. Conversou de verdade, de sentimentos, de vida. Eu senti o peito apertar. Não era raiva. Era incômodo, porque eu não sabia lidar com esse tipo de conversa. Olhei para o relógio na parede, 11h17. Dalva, eu preciso terminar de ler aqui o caderno de economia. Depois a gente conversa. Ela ficou parada, olhando para mim, e tinha algo nos olhos dela que eu não conseguia nomear naquela hora. Hoje eu sei o que era. Era vazio. Como se ela tivesse pedido permissão para existir e eu tivesse negado sem perceber. Tá bom, Tonho. Ela voltou para a cozinha. Eu voltei para o jornal, mas não consegui ler mais nada. As letras borravam. Eu pensei em levantar, ir até lá, perguntar o que ela queria dizer de verdade. Mas não fui, porque ia passar um ridículo, porque homem sério não fica perguntando essas coisas. 12h15, Dalva serviu o almoço, angu com couve e torresmo. A gente comeu em silêncio, como sempre. Ela lavou a louça. Eu fui dormir na rede da varanda. Acordei às 3 da tarde. Ela estava fazendo crochê no sofá. Eu liguei a TV. Faustão. A gente assistiu sem trocar uma palavra. Aquela conversa nunca aconteceu. Dalva morreu 12 anos depois daquele sábado, e eu nunca perguntei o que ela queria dizer. Mas agora eu sei. Ela estava me dando uma última chance. Ela estava dizendo: eu ainda estou aqui. Me vê. Me conhece. Antes que seja tarde demais. E eu escolhi o jornal. Então escuta bem o que eu vou te dizer agora. Essas são as 7 coisas que eu aprendi tarde demais. 1. Se você não sabe a cor favorita dela, o que faz ela rir de verdade, qual era o sonho que ela tinha quando criança, você não casou com uma pessoa, você casou com uma função. 2. Se o silêncio entre vocês é pesado, se você sente alívio quando ela sai de casa, você já sabe que casou errado. 3. Se você nunca perguntou, você é feliz comigo, e tem medo da resposta, o medo é o sinal. 4. Não brigar não significa estar bem. Dalva e eu nunca brigamos. Sabe por quê? Porque nunca nos importamos o suficiente para discordar. 5. Pagar as contas, não trair, estar presente fisicamente. Isso não é amor. Isso é contrato social.
Amor é querer conhecer a alma do outro até o último dia. 6. Se você se casou por medo de ficar sozinho, em vez de alegria de estar junto, você já começou errado. 7. Você não casa com a pessoa errada só quando escolhe mal. Você casa com a pessoa errada quando escolhe não conhecê-la todo dia. Eu acordo todos os dias às 5:30 da manhã, não porque eu quero. Meu corpo não dorme mais que 4 horas. Eu levanto, vou até a cozinha, coo café na flanela. Nunca aceitei coador de papel. Fervento o leite Glória na caneca de alumínio amassada do lado esquerdo. Bebo em goles curtos, soprando 3 vezes antes de cada gole. Sempre sobra um dedo de café no fundo. Eu nunca bebo a borra. A casa cheira a naftalina e Vic Vaporub, mesmo 6 anos depois da morte de Dalva. O cheiro ainda está no colchão de molas que eu me recuso a trocar. Quando chove, sobe um mofo do porão. Tem revistas Seleções lá embaixo desde 1967. Eu sento na cadeira de balanço Simo, comprada em 1973. Quando eu me inclino para trás, ela faz um rangido agudo no terceiro balanço. Sempre. É o mesmo som que marcou 50 anos de silêncios naquela sala. Meus filhos ligam uma vez por mês. Talvez. Roberto mora em São Paulo, engenheiro civil. Ele liga e pergunta se eu estou bem. Eu digo que sim. Ele diz que tem que desligar porque está em reunião. Márcia é funcionária pública aqui em BH. Ela vem me visitar a cada 2 meses. Fica 20 minutos. Pergunta se eu preciso de alguma coisa. Eu digo que não. Ela vai embora aliviada. Júnior, meu caçula, casou e divorciou 3 vezes. Ele não liga. A gente nunca teve assunto. E eu não os culpo, porque eles aprenderam comigo, eles aprenderam que presença física é suficiente, que silêncio é normal, que sentimentos são frescura. Eu criei 3 estranhos educados. De noite, eu sento na mesma cadeira, seguro o terço de madeira, não por religião, por hábito. Passo as contas entre o polegar e o indicador, sempre no sentido horário. Clique a cada 3 contas. O Cristo de metal tem a perna esquerda quebrada. Quebrou em 1989, quando caiu da mesinha de cabeceira. E eu fico pensando em tudo que eu não disse, em tudo que eu não perguntei, em todas as vezes que Dalva tentou me alcançar e eu fingi que não vi. Tem uma foto na parede. Casamento do Roberto, 2003. Eu e Dalva estamos de pé, lado a lado. Ela com um vestido azul claro. Eu de terno cinza. A gente não está se tocando, nem uma mão no ombro, nada. 2 estranhos que dividiram 64 anos e nunca se conheceram. A solidão não é estar sozinho. A solidão é perceber que você sempre esteve sozinho, mesmo quando tinha alguém do seu lado. Hoje eu sei, eu não fui amado porque nunca me permiti ser conhecido, e eu nunca amei porque tinha medo de ser vulnerável. Eu troquei uma vida inteira de conexão real por 64 anos de estabilidade vazia e não tem mais tempo para consertar. Olha para mim, eu tenho 92 anos. Meu coração falha, minhas mãos tremem. Eu acordo todo dia sabendo que posso não acordar amanhã. E sabe o que eu mais queria? Não é mais tempo, é ter tido coragem quando eu ainda tinha tempo. Coragem de perguntar para Dalva naquele sábado de 2006, o que você quis dizer com isso? Fala comigo, de verdade. Coragem de largar aquele maldito jornal e sentar do lado dela no sofá e dizer, eu não sei como fazer isso, mas eu quero tentar. Ensina para mim como te amar do jeito que você precisa. Mas eu não tive. E agora eu vivo num purgatório de arrependimentos que não tem fim. Você que está me ouvindo agora, para tudo que você está fazendo, e responde essa pergunta com honestidade brutal. Você sabe quem é a pessoa que dorme do seu lado? Não o nome, não a profissão, não a rotina. Você sabe o que tira o sono dela de madrugada? Você sabe qual foi a última vez que ela se sentiu verdadeiramente vista por você?
Você sabe se ela é feliz? E se você não sabe, se você teve um frio na barriga agora porque percebeu que não faz ideia da resposta, você está no caminho errado. Você não casou com a pessoa errada porque ela mudou. Você casou com a pessoa errada porque você nunca a conheceu de verdade. Você casou com uma versão confortável dela, uma versão que não te desafia, que não te assusta, que cabe dentro da sua rotina sem incomodar. Mas gente não é móvel, gente não serve para encaixar na decoração. Hoje à noite, quando você chegar em casa, faz uma coisa para mim. Desliga a TV, guarda o celular, senta do lado dela, olha nos olhos dela e pergunta: você é feliz comigo? De verdade. Não me poupa. Eu quero saber. E se você tiver medo da resposta, se o seu coração acelerar só de imaginar essa conversa, você já sabe que casou errado, porque casamento certo não tem medo da verdade. Eu desperdicei 64 anos fingindo que silêncio era paz, que rotina era amor, que não dar trabalho era suficiente. E agora eu vou morrer sozinho numa casa que cheira a naftalina, cercado de objetos que testemunharam uma vida inteira de covardia emocional. Não seja eu. Não espere até os 92 anos para descobrir que você viveu com um estranho, que você foi um estranho. Porque quando você perceber, as cartas já vão estar escondidas no guarda-roupa e você vai estar sozinho no velório, lendo sobre uma pessoa que você nunca conheceu. Mude hoje, não amanhã, não segunda-feira, não quando as coisas acalmarem, hoje. Porque o depois que você está esperando, ele não existe. Eu sou a prova viva disso. Meu nome é Antônio Ferreira da Silva, tenho 92 anos. E eu desperdicei a única vida que eu tinha. Não desperdice a sua.